sou o Maurício, eu falo em nome da Comissão de Ciências de Animais de Laboratório do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado de São Paulo. E a gente já vem fazendo, desde o ano passado, um ciclo de atualização com diversos temas que são importantes para a formação do veterinário que vai atuar como responsável técnico ou mesmo em biotérios, né? Em instituições que trabalham com experimentação e ensino com animais. E hoje a gente resolveu trazer uma palestra um pouco diferente, que sai um pouco aí dos temas que são sempre abordados e que eu acho que é muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre os índices zootécnicos e como usá-los para fazer o dimensionamento das colônias, né? Isso acho que é uma boa prática nos biotérios, porque acarreta uma economia de animais, o que tem um aspecto ético fundamental, você fazer uma produção mais consciente e racional dos animais que você vai usar, e, consequentemente, isso também acarreta em economia financeira, que nós estamos passando aí por uma situação complicada, né, da pesquisa, então o financiamento está ficando difícil, então qualquer economia também é sempre bem-vinda. Para falar um pouquinho sobre isso, eu convido meu colega aqui de trabalho, Dr. Marcos Maioli. Dr. Marcos Maioli, ele é zootecnista de formação, formado na Unesp de Dracena, fez a pós-graduação dele na Unesp de Araçatuba, tendo a oportunidade de fazer uma parte do doutorado nos Estados Unidos e fazer um estágio também relacionado ao pós-doc na Escócia, então tem bastante experiência aí acadêmica. E já há 2 anos trabalha aqui na Unifesp como zootecnista contratado, concursado, e está trabalhando aqui no CDM, onde eu atuo, na Unifesp, né, como uma pessoa que tem ajudado demais nessa questão dos índices zootécnicos, e a gente tem trabalhado muito os dados aqui para produzir animais com muito mais otimização. E eu acho que ele vai passar um pouquinho para vocês a experiência dele, mostrar um pouquinho como está fazendo esse trabalho, eu acho que vocês vão aproveitar bastante, tá bom? Então, agradeço já de antemão a presença de todo mundo aqui nesse horário, espero que vocês aproveitem, e passo a palavra agora para o Dr. Marcos. Marcos, obrigado por ter aceitado e boa palestra para você. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, Maurício. E vou mostrar aqui, começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela. A temática o tema da palestra, como o Maurício comentou, é falar um pouco dos índices zootécnicos e índices reprodutivos e como que nós conseguimos aplicar isso no dimensionamento de colônia de roedores. Os índices zootécnicos e os índices reprodutivos, eles são muito conhecidos não voltados para a produção de animais de experimentação, mas é uma coisa muito tradicional já de se avaliar em animais de fazenda, na produção de animais de fazenda, como bovinos, ovinos, caprinos, aves, suínos. Então, quando eu entrei no CDM, a gente teve essa iniciativa de avaliar para conseguir dimensionar melhor a colônia de roedores. Então, hoje, com essa apresentação, os objetivos que eu tenho para conversar com vocês é mostrar, falar um pouco sobre o que é o bioterismo, que hoje em dia o bioterismo, na verdade, se tornou uma ciência de produção de animais de laboratório. Depois, falar um pouquinho para vocês qual é a importância do dimensionamento da colônia e explicar para vocês qual é a importância da previsão de animais. No caso, essa previsão de animais nada mais é do que entender a demanda de animais pela instituição, saber entender ela, como funciona, qual é a dinâmica dentro da sua instituição. Eu vou mostrar alguns exemplos do que acontece dentro da nossa instituição, mas eu acredito que vocês consigam aplicar alguma parte desses conhecimentos voltados para entender a demanda e a aplicação do entendimento da demanda no dimensionamento da colônia. Também vou comentar um pouquinho o que são os índices zootécnicos, como que nós conseguimos aplicar esses índices zootécnicos
e falar o quanto o entendimento e a avaliação das características reprodutivas da sua colônia são importantes e necessários para que você consiga aplicar corretamente os índices zootécnicos no dimensionamento da colônia. E por fim, eu queria dar um exemplo para vocês de como que a gente faz o cálculo de dimensionamento da colônia. Isso fazendo um compilado de todas as informações que eu vou apresentar ao longo da palestra, e como que você consegue compilar tudo isso e fazer o dimensionamento da sua colônia. Só que uma coisa que eu queria deixar assim em mais evidência é que todo esse cálculo de dimensionamento, essa parte que eu vou comentar com vocês hoje, ela é um pouquinho mais voltada para colônias outbred. Você consegue aplicar tranquilamente para colônias inbred, que são os acasalamentos entre parênteses, entre parênteses. No caso, quando eu falo colônia outbred, é uma colônia de acasalamento aberto, onde você não objetiva ter consanguinidade. Então, você tem que manter o mais distante possível o nível de parentesco entre as gerações. E eu acredito que essa forma de aplicação seja um pouco mais dinâmica dos métodos tradicionais que a gente vê em outros tipos de aula, que usam algumas determinadas tabelas e tudo mais. Eu vou explicar melhor para vocês depois. Bom, então, antes de falar de tudo isso, falar dos objetivos da apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o CDM, que é o Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia, que é o meu local de trabalho e onde nós aplicamos esses conhecimentos para fazer esse dimensionamento da colônia. Falando um pouco do CDM, o que eu queria falar um pouco das características desse prédio. No caso, o nosso biotério, ele é o biotério central da Unifesp. Ele é voltado principalmente para a criação de ratos e camundongos. Eu falo principalmente para a criação e produção de animais de ratos e camundongos, porque a gente tem uma parte menor que é destinada para a experimentação. Mas, em grande, 95% do nosso foco é destinado à produção dos animais de laboratório. Isso tudo é para suprir a demanda de 25 departamentos e 28 programas de pós-graduação da Unifesp. Então, nós fornecemos animais para os campos da Baixada Santista, do Campo São Paulo, Diadema e São José dos Campos. Ano passado, nós fornecemos em torno de 15 mil animais ao longo do ano. Mas já teve alguns anos em que essa demanda chegou a ser de 40 mil animais. Outro aspecto é que o CDM ele é um dos poucos biotérios do país que conseguiu se cadastrar na Rede Nacional de Biotérios de Produção de Animais de Experimentação para Fins Científicos, Didáticos e Tecnológicos, que é a Rebiotério. Essa Rebiotério foi uma iniciativa do CNPq de juntar todos os... abrir uma inscrição onde os biotérios poderiam se candidatar a entrar nessa rede, a se cadastrar nessa rede, e no caso de todos os biotérios do país que tentaram se associar a essa rede, que não foram 125, apenas 21 foram selecionados, e o CDM acabou entrando nessa rede de biotérios, que tem como premissa mostrar que tem como premissa, no caso, para ser associado a essa rede, primeiramente, você tem que ter alguns parâmetros mínimos de qualidade dos animais que são produzidos. E, além disso, a ideia é juntar todas as linhagens, cadastrar o biotério, mostrar tudo que é produzido para facilitar que, em todo o país, a gente consiga achar quais são os modelos mais interessantes e os pesquisadores consigam localizar esses modelos quando acharem necessários. Então, para conseguir se associar, como eu disse, a gente precisa ter uma certa estrutura, e isso prova que o CDM acaba entrando como um dos principais biotérios do país e mostrando qual é a importância dele. E no CDM, para que a gente consiga fazer todo o processo de produção e entregar os animais para todos os pesquisadores, nós temos uma equipe multidisciplinar que trabalha com a gente. Não somos só zootecnistas ou veterinários. Nós temos técnicos de nível médio, temos biólogos, temos uma infinidade, temos
várias pessoas que trabalham conosco e que nos ajudam a produzir os animais com melhor qualidade possível. Então, esse é o CDM como ele está hoje, como ele é estruturado hoje. Aqui é uma foto do prédio, onde aqui não pega a fachada a gente não consegue ver a fachada como um todo, mas ele é um prédio que ele tem 6 andares. 4 deles são voltados à produção de animais. Então, é uma estrutura consideravelmente grande. Como infraestrutura, nós temos aqui um exemplo das nossas salas de produção de ratos da linhagem Lister, mas nas outras salas de produção de ratos acaba sendo mais ou menos o mesmo esquema, em que nós temos aqui uma rack ventilada, aqui uma torre de ventilação em que o ar é filtrado e é mandado para cada uma das gaiolas, aqui no caso, onde são mantidos cada um dos casais, que são os reprodutores, que geram todos os filhotes que nós vamos fornecer para os pesquisadores. Aqui é uma imagem dos drenos, dos dutos de condução do fluxo de ar de exaustão de todas as caixas. Então, o ar ele é filtrado antes de ser enviado para dentro da caixa, antes de entrar em contato com os animais. E o ar que é utilizado pelo bicho, o ar renovado, ele é mandado para fora do prédio após uma filtragem. Então, esse ar não fica dentro da sala. Essa daqui é o exemplo de uma estação de troca, onde os animais ficam isolados aqui do ambiente externo, e quando nós temos que fazer a troca das caixas, substituição de uma caixa por outra, por sujeira, ou fazer algum manejo específico para cada animal, nós fazemos dentro desses fluxos laminares, dessas estações de troca, em que, de qualquer forma, o animal é mantido de uma forma isolada, ele não entra em contato com o ambiente, com o ar externo. Aqui é uma foto foi até nós tiramos do nosso sistema de vigilância do CDM, e aqui é os andares de produção de camundongos, em que a maior parte dos camundongos também são armazenados, também são o sistema de produção e alojamento dos animais, é baseado no mesmo esquema dos ratos, em que nós temos as racks ventiladas, que fazem com que o animal não tenha contato com o ambiente externo. E em escala menor de produção, nós temos algumas linhagens que ainda são mantidas em microisoladores, que no caso não tem ventilação forçada. É por simples troca do ar, mas ainda tem um filtro para evitar algum tipo de contaminação mais severa. Outro ponto importante que eu acho interessante comentar quando a gente fala do biotério, não só do CDM, mas anteriormente eu só citei as instalações voltadas para a produção animal. Outro ponto que eu queria mostrar, que é o que está por trás das cortinas, é o setor de limpeza e esterilização, toda a parte de apoio voltado para a produção dos animais. Nesse ponto, eu acho interessante comentar os equipamentos pesados que a gente tem. Vejam que essa é uma autoclave que nós utilizamos, todas as autoclaves do prédio, cada andar de produção tem uma autoclave. Essa autoclave tem dupla porta, em que uma porta fica voltada para o lado sujo, onde são colocados os materiais sem esterilização. E depois de esterilizados, tem uma outra porta que é voltada para o setor, para a área limpa, que a gente fala, onde são mantidos os animais. Então, após a esterilização, o técnico que fica isolado dentro daquela sala limpa, ele retira o material já esterilizado, já estéril, e aí ele pode usar para fazer a troca dos animais. Então, nós temos toda uma estrutura em que todo o material que sai sujo, ele é lavado, as caixas, toda a forração é trocada. Aí tem um técnico lá fora que ele vai colocar na autoclave, que vai fazer toda essa parte de esterilização e limpeza, além de bebedouros. Então, nós temos uma estrutura muito grande, voltada única e exclusivamente praticamente para a produção. Então, esses são os pontos que eu gostaria de comentar no caso de uma infraestrutura de um biotério. Mostrar a estrutura de produção e a estrutura de apoio à produção, que é tão importante quanto, já que uma equipe bem formada e bem treinada
consegue manipular todos os equipamentos e manter um padrão sanitário adequado dos animais. Bom, falado sobre o CDM e a estrutura, o que é, de fato, um biotério? Até agora, nós falamos que um biotério é uma o que a gente pode colocar como definição de biotério, na verdade, me desculpe, é uma instalação dotada de toda uma infraestrutura que permite a criação e a manutenção de animais de experimentação. Essa infraestrutura, ela tem como objetivo promover o bem-estar dos animais durante o período em que eles são mantidos nessa instalação, prezar pela saúde dos animais, ou seja, não permitir a entrada de nenhum patógeno ou qualquer coisa do tipo que prejudique o desempenho e o crescimento desses animais, e manter um padrão de qualidade genética. Nós temos que ter muita atenção nesse ponto. Não podemos deixar uma linhagem misturar com a outra de forma indiscriminada. Então, nós temos que acompanhar cada linhagem, se caso tenha algum tipo de mutação ou alguma coisa do tipo, nós temos sempre que monitorar para substituir a linhagem, começar todo o processo de novo. Porque uma coisa é muito importante, o pesquisador, quando pede um animal, ele pede um animal com aquela determinada característica, a gente não pode entregar nada menos do que aquilo que ele espera. Outro ponto no caso que eu comentei até agora, o que seria um biotério? Um biotério, no caso, eu falo instalação. E o bioterismo? O bioterismo nada mais é do que um conjunto de técnicas para a manutenção desses animais, para criação e manutenção. Quando nós a ideia de falar essas técnicas ao longo do tempo, as técnicas do bioterismo para a produção desses animais, com o passar do tempo, elas foram cada vez mais evoluindo. Antes, um biotério era um mal necessário numa instituição. Ninguém prezava, não se tinha conhecimento de que animais que não tinham um padrão sanitário adequado, ou que estivessem passando por estresse calórico, ou qualquer coisa desse tipo, pudesse ter um resultado não benéfico, pudesse ter tanta interferência nos resultados de um determinado experimento. Com o passar do tempo e o entendimento da fisiologia e tudo mais, voltar do animal, notou-se que existe uma grande interferência do padrão notou-se que existe um grande impacto entre a forma que esse animal é criado, o status sanitário dele e os resultados que são obtidos. Então, ao longo do tempo, houve um aumento da demanda por animais com melhor qualidade. Então, é aí que nesse ponto se iniciou a ciência dos animais de laboratório, que foi evoluir todas as técnicas e tentar criar esse animal da melhor forma possível para que nós tenhamos animais com a melhor qualidade genética e sanitária possível. Isso reflete nos resultados do experimento e nos resultados que nós temos encontrado hoje nas pesquisas. Muitas pesquisas muitos campos da pesquisa têm conseguido avançar porque nós temos conseguido produzir animais de melhor qualidade. Então, considerando a importância de um biotério e a importância das técnicas, nós temos que ter noção de que o dimensionamento da colônia é algo que tem um grande impacto considerando os aspectos produtivos de uma colônia. Nós temos que ver que quais são os aspectos importantes do dimensionamento da colônia, qual é a importância dele, por que nós temos que considerar, por que nós temos que calcular o tamanho correto de uma colônia em função da produção que nós esperamos. Porque o primeiro ponto é o apelo ético. Nós temos que ver que, hoje em dia, toda instituição que cria animais e desenvolve pesquisa, ela tem uma comissão de ética do uso de animais. E sempre que nós submetemos algum projeto, toda a metodologia, algum projeto que envolve o uso de animais, toda a metodologia é avaliada por uma comissão de ética. Essa comissão de ética, ela vai julgar se a metodologia empregada está adequada, se imprime ou não sofrimento ao animal,
se a quantidade de animais por grupo é suficiente ou é superior à necessária. Então, existe toda uma precaução voltada no momento em que é feito o experimento, para que não tenha nem animais de mais, em excesso, e nem animais de menos, para que o experimento não tenha que ser refeito. Então, por que que, se existe toda essa preocupação no momento em que nós vamos fazer um determinado experimento e nós não temos e nós não mantivermos o mesmo nível de preocupação quando estamos pensando nos aspectos produtivos? Nós temos que produzir o mais perto possível do que é demandado. Nós não podemos produzir em excesso, porque de qualquer forma nós vamos acabar eliminando o animal. Se ele não for utilizado por pesquisadores, eventualmente esse animal tem que ser eutanasiado e a carcaça descartada. Então, nós temos que ter isso em mente, produzir só o necessário, principalmente pelo aspecto ético. Como consequência de uma redução, de uma produção mais consciente, eu não vou produzir animais em excesso. Se eu não produzo animais em excesso, eu acabo tendo uma certa... obviamente, como consequência, nós vamos ter uma melhora nos recursos humanos. O pessoal que trabalha conosco não vai ser tão demandado, não vai ter uma carga de trabalho tão alta. Os equipamentos não vão ser... Eu não vou ter uma demanda tão grande de uso do equipamento, e isso promove menor desgaste, até porque um exemplo seria essa autoclave aqui, ela tem 1.200 litros. Então, para que ela funcione, eu preciso de uma quantidade extremamente alta de energia, uma quantidade extremamente alta de água, ela tem um consumo elevado, fora os aspectos de manutenção da máquina. Então, tudo isso aumenta o custo de produção. E se eu produzo de forma consciente, de forma racional, eu uso os equipamentos de forma racional. E também utilizo os insumos de forma racional. Eu não vou produzir em excesso e usar insumos em excesso. Então, tudo entra num balanceamento, num nível adequado. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é que toda vez que eu produzo com racionalidade e produzo de forma adequada, eu tenho o quê? Um melhor ambiente de trabalho, porque eu tenho o menor desgaste do trabalhador. E se eu tenho o menor desgaste do trabalhador, por exemplo, uma pessoa que faz as trocas dos animais nesses microisoladores aqui nas racks ventiladas, ele tem uma demanda, às vezes, de fazer a troca de três racks dessa por dia. Cada rack tem 64 caixas. Então, se ele tem essa demanda, eu estou produzindo em excesso, por exemplo, ao invés de fazer 3 trocas, ele está fazendo troca de 5, 6 gaiolas, 5, 6 racks dessa. Então, o trabalho mecânico acaba sendo muito maior. A repetição é muito maior. Isso tem alguns efeitos, não só de alguns problemas ergonômicos, porque ele vai passar muito tempo fazendo movimento repetitivo. E um outro ponto é que ele vai consumir a maior parte da jornada de trabalho dele fazendo única e exclusivamente o mesmo movimento. Ele não vai ter tempo para olhar todos os animais, observar nascimentos, que no caso das maternidades é extremamente essencial. Você precisa avaliar os nascimentos diariamente para poder anotar quando os animais foram paridos e ter a idade correta dos animais. Então, quando eu produzo de forma adequada e de forma racional, eu desgasto menos o meu trabalhador, tenho um desgaste menor dos trabalhadores envolvidos na produção. Com isso, eu tenho uma melhoria na qualidade. Ele vai poder observar de forma mais adequada, ele vai ter mais tempo para fazer isso. Então, o dimensionamento da colônia, quando ele é feito de forma correta, ele só traz benefícios em todos os pontos. Traz você consegue produzir de forma ética, por não produzir em excesso. Você usa melhor os recursos e diminui o desgaste dos trabalhadores envolvidos no processo. Então, só tem benefícios a serem trazidos quando você faz o dimensionamento correto. Por isso que, uma coisa importante, para fazer o dimensionamento da colônia, a primeira coisa que é necessário que todo mundo observe é a demanda de animais. Você pode pensar para mim que isso é uma coisa... Você pode pensar com você que essa é uma coisa muito redundante. Eu falar que eu tenho que olhar a demanda. É óbvio que eu tenho que olhar a demanda.
Mas uma coisa que eu quero deixar mais claro aqui é que existem algumas particularidades da demanda de animais, da previsão de animais, que é o que a gente fala. A previsão de uso é o quanto o pesquisador vai utilizar. Então, para você fazer o dimensionamento, nós temos que conhecer as necessidades da instituição. É a primeira coisa a ser feita. Vamos entender e vamos ver quantos animais são solicitados e como que vai funcionar o comportamento dessa previsão. Esse é um ponto importante. Vamos lá. A previsão do uso de animais vai ser a base para o nosso dimensionamento e vai determinar a quantidade que vai ser produzida. Outro ponto que nem sempre é levado em consideração e pode ser até negligenciado às vezes, é o quê? Como a previsão do uso de animais ela é feita. Se ela é feita de forma bem realista e consciente ou não. Existem alguns casos em que nós técnicos trabalhamos com a produção e que muitas vezes, no meu caso, por exemplo, eu já fiz pós-graduação, eu entendo que existem inúmeras variáveis que podem interferir na quantidade de animais que você vai usar. Existe mesmo, porque você tem uma diminuição, às vezes, nas verbas fornecidas por agências de fomento, entrada e saída de alunos de pós-graduação, projetos, às vezes, que são interrompidos. Então, nós temos algumas coisas que podem interferir, mas no caso, nós dependemos que os pesquisadores ou outras unidades, ou outras pessoas que tendem a utilizar os animais, nós pedimos que façam essa previsão de forma mais realista possível. Mas nós sabemos que, mesmo eles tentando fazer da melhor forma possível, em sua grande parte, a maioria das previsões são superestimadas. Então, uma coisa que nós começamos a fazer de uns tempos para cá é fazer o quê? Analisar o histórico dos últimos anos. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos encontrar informações muito valiosas. Um exemplo disso é o que nós conseguimos encontrar lá na nossa unidade, lá na faculdade. Aqui é um exemplo de uma previsão da análise do histórico de produção dos animais, de previsão dos animais, de previsão e de retirada dos últimos 5 anos. Ou seja, todos os animais que foram solicitados de 2014 até 2019 em relação ao número de animais que efetivamente foram retirados pelos pesquisadores. Aqui é um gráfico em que a gente consegue ver isso daí. Em azul, nós temos a média dos pedidos colocados nas previsões, e em laranja, a média de animais retirados dessas previsões feitas no mesmo mês. Então, vejam que sempre foi solicitado uma maior quantidade de animais. Só que, nesse caso aqui, como é um histórico dos últimos 5 anos, nos últimos 5 anos nós tivemos uma alteração considerável no número de animais que foi pedido de um ano para o outro, em cada um dos meses do ano. Então, você vê uma barra de erro bem grande aqui. Mesmo assim, nós conseguimos identificar o primeiro padrão, que o número de animais solicitados nas previsões sempre é maior do que o número de animais retirados efetivamente. E, quando nós olhamos isso daqui, fica meio difícil a gente tentar prever o que pode acontecer de um ano para o outro. Então, qual é a ideia? Observar esses dados aqui e tentar fazer algumas transformações para a gente tentar encontrar algum padrão que nos auxilie a entender essa demanda e tentar prever qual é o número de animais que nós vamos ter que produzir. Vejam que aqui nós pegamos e fizemos o seguinte: de todos os animais solicitados, qual é a porcentagem de animais que foi retirada ao longo de todos os meses do ano? Vejam que, quando nós fizemos essa conversão em porcentagem e calculamos a média, nós já tivemos uma redução nesse desvio. Então, o que acontece? Independente do número que é solicitado, existe sempre uma porcentagem que tende a ser retirada. Essa porcentagem, ela nunca passou de 70%. Então,
Qual é o próximo? Então, a partir daqui, nós entendemos que, de todos os animais colocados na previsão, em torno de 70% são retirados, os outros 30% não são. Outra coisa, outro ponto, ainda sobre a demanda de animais. Fazendo o histórico de 2014 até 2019, nós vimos que existe um padrão de animais que é preferido, que tem uma maior frequência de uso pelos pesquisadores. Não digo preferido, mas tem uma maior frequência de uso. Por exemplo, na linhagem Lister, as fêmeas, no caso, em 2019, vejam que a porcentagem de fêmeas retiradas ao longo de todos os meses do ano, de janeiro a dezembro, a idade que teve maior frequência de retirada de fêmeas é com 12 semanas. Então, fêmeas de 12 semanas, 10 e com menor intensidade de 8 semanas tendem a ser demandadas em maior quantidade em relação ao total. Já no caso dos machos, a maior porcentagem de machos que são solicitados, eles têm em média 8 semanas. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma pesquisa de mercado, vendo qual é o caso, o produto, que é o rato, ou macho ou fêmea, qual é a idade que ele é demandado em maior quantidade. A partir disso, entendendo de fato qual é o número de animais que são solicitados, conseguindo ver que nós temos uma perda de 30%, e identificando qual é a idade que é mais exigida entre os pesquisadores, nós conseguimos entender de fato o que é necessário, o número, qual é o perfil de animal solicitado, e aí sim nós conseguimos fazer a programação da produção baseado nessas idades. Aqui, só para exemplificar, só para explicar, comentando que as fêmeas elas tendem a ser pedidas com uma idade superior à dos machos, de 12 semanas, porque geralmente as fêmeas elas são usadas para fazer alguns estudos que envolvem características reprodutivas. Então, as fêmeas mais velhas acabam sendo preferidas. Já os machos, em torno de 8 semanas mesmo, a idade de maior frequência de solicitação. Bom, esmiuçamos a demanda de animais dentro da nossa instituição. Vimos quais animais são solicitados, qual é o perfil solicitado de animais. Então, vamos partir para os índices zootécnicos de cada colônia. Cada colônia vai ter um índice zootécnico diferente, mas até agora eu fiquei falando de índice zootécnico e índice zootécnico. O que é um índice zootécnico? Nada mais é do que você converter uma característica quantitativa ou qualitativa da sua colônia em um número. É uma forma de você tornar aquilo visual. Independente da característica, você observa aquilo e tenta calcular a porcentagem ou tenta ver número de filhotes produzidos. Você tenta converter aquilo em um número e calcular o índice. Nesse ponto, você consegue avaliar o desempenho da sua produção, o desempenho da sua colônia e você consegue fazer o quê? Calculando esses índices zootécnicos, você consegue acompanhar a sua colônia, acompanhar como está a sua produção. E nisso vai refletir em você produzir com mais qualidade, com mais responsabilidade, porque você vai conseguir determinar o número de animais que você vai precisar, todos, dimensionar tamanho de maternidade, tudo. E depois, e com isso, melhorar a produtividade, porque você vai conseguir identificar quais são os pontos falhos do seu sistema produtivo e corrigi-los ao longo do tempo. Então, a observação e o cálculo dos índices zootécnicos tendem a trazer o quê? Facilitar a gestão da produção, tornar mais fácil a gestão. Você vai conseguir gerir a sua produção de uma forma muito mais efetiva. Só que, lembrando que é extremamente importante, eu não consigo calcular índices zootécnicos se eu não tenho um registro de produção. Eu tenho que ter alguma ficha em cada caixa, ou tenho que ter uma tabela que o técnico vai alimentar e vai me passar as informações diariamente. Eu tenho que ter algum controle. Sem nenhum tipo de controle, eu não tenho histórico. Se eu não tenho histórico, eu não tenho como calcular índice. Então, é extremamente importante o registro das informações.
A partir desses registros, eu consigo calcular esses índices zootécnicos aqui. Existem vários outros índices e cada um tem um foco voltado para uma determinada cultura. Para a bovinocultura tem um, a suinocultura tem outro. Então, pensando no que nós temos que, pensando nos índices importantes, nos índices que nós temos pensando no sistema produtivo que nós temos, quais são os índices que nós temos que anotar, que prestar mais atenção? No caso aqui seria a idade do primeiro parto, o tempo entre a formação do casal e o primeiro parto, ou seja, quanto tempo ela leva. Depois que eu juntei o macho e a fêmea em idade reprodutiva adequada, quantos dias depois eu tenho o primeiro parto? Entre um parto e outro, que é o intervalo entre partos, qual é a quantidade de dias entre um parto e outro? O período de serviço, quantos dias a fêmea leva para emprenhar novamente? Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter calculado o intervalo entre partos, que é quantos dias entre um parto e outro, e subtrair o tempo de gestação. Com isso, eu consigo calcular quantos dias ela levou para emprenhar. A mortalidade até a desmama, que é quantos animais acabam morrendo até que sejam desmamados. O número de filhotes desmamados por parto, o número de filhotes nascidos por parto. Essas duas variáveis aqui, esses dois índices, nem sempre são iguais. Eles têm uma diferença considerável não só no tempo, que no caso seria o número de filhotes desmamados, seria 21 dias após o nascimento, e o número de filhotes nascidos. Não tem só o impacto do tempo. Nesse caso aqui, essa variável desmamados, o número de filhotes desmamados por parto, sofre uma influência do manejo adotado dentro daquela colônia. No caso, um exemplo aqui, nós temos a colônia de ratos Wistar. Esses animais, nós temos sempre uma demanda maior por machos. Então, logo após o nascimento, nós fazemos a sexagem dos filhotes e nós mantemos em cada casal recém-parido, nós mantemos no máximo 3 fêmeas. O excedente nós já descartamos, nós mandamos para a eutanásia e não terminamos o processo produtivo. Nós eliminamos as fêmeas em excesso, porque nós sabemos que se mantivermos todas as fêmeas, no final das 8 semanas, 12 semanas, que é o tempo que nós mantemos os animais dentro do prédio, nós vamos ter que descartar elas adultas. Então, seria um prejuízo ainda, seria um prejuízo ético e econômico muito maior. O índice mensal de partos, que seria o quê? O número de fêmeas que pariram dentro daquele mês em relação ao número total de fêmeas disponíveis para a reprodução. Esse número é expresso em porcentagem. E aqui eu só queria mostrar para vocês uma fichinha de controle da maternidade que nós temos aqui. Essa é uma fichinha bem simples e que contém todas as informações necessárias para calcularmos praticamente todos esses índices, com exceção do último. Mas nós conseguimos ver aqui que temos a identificação da caixa. Vocês viram que lá nós temos... Deixa eu só um pouquinho. Vocês viram que na maternidade nós temos várias caixas onde são mantidos cada um dos casais. Cada uma das caixas tem um número, que seria, no caso aqui, a caixa 62. Nessa caixa 62, em 2020, é o segundo casal que passa por aquela caixa. Já é a segunda renovação que nós fazemos dentro daquela caixa. Então, nós conseguimos identificar e localizar o casal por número da caixa, que seria como se fosse o endereço, e por número do casal que passou por aquele endereço nesse ano. Aqui nós temos a especificação da linhagem, a data de nascimento da fêmea, a data de nascimento do macho, quando eles foram colocados em reprodução, quando for formado o casal, e aqui a data do parto, quantos filhotes foram mantidos na caixa após a exclusão das fêmeas em excesso, e quantos filhotes foram desmamados. E aqui todos os partos que foram registrados até o momento para aquele casal. Então, vejam que nós temos esse controle aqui, e todas as informações de maior importância, todos os índices aqui,
com exceção apenas do último e desse número, com exceção apenas dos 2 últimos, nós conseguimos calcular só olhando essas fichinhas. E, além dessa ficha de controle, nós temos o nosso técnico que fica na sala de produção, ele tem acesso a essa tabela aqui. Nessa tabela, ele alimenta as informações que ele vai vendo de acordo com aquelas fichinhas. E, por exemplo, aqui nós temos a idade de todas as fêmeas, nós temos o número de casais mantidos na nossa maternidade de Wistar agora, a caixa na maternidade, que seria aquele endereço onde fica, e a data do nascimento dos últimos filhotes. A quantidade que foi de filhotes nascidos, e aqui a idade, a desmama, quando que teria que ter feito o desmame desses animais, e a quantidade de animais machos e fêmeas que foram desmamados dentro daquele grupo. Então, com isso eu consigo ter uma ideia do número de filhotes nascidos por parto e do número de filhotes desmamados por parto, que são as informações complementares daquela ficha. E outro ponto que eu comentei com vocês, outro índice que é extremamente importante para nós conseguirmos fazer o dimensionamento depois, seria fazer o quê? Calcular o número, ter uma ideia do número de partos dentro da colônia, dentro daquele mês, em relação ao número total de fêmeas. Vejam que, no mês de setembro, das 100 fêmeas que estão disponíveis para acasalamento, 83 delas ficaram prens. Elas, no caso, não ficaram prens, mas elas pariram. Então, de 100 fêmeas, eu tive 83 partos. A partir disso, eu consigo calcular esse último índice aqui. Bom, como eu comentei, para fazer o dimensionamento, nós usamos esses índices aqui que estão grifados, que estão em realce. Idade do primeiro parto, tempo de formação de casal e o primeiro parto, intervalo entre partos, número de filhotes desmamados por parto, número de filhotes nascidos por parto e índice mensal de partos. Com esses índices, eu consigo aplicá-los e fazer o dimensionamento da colônia. Só que, para eu poder fazer a aplicação dos índices zootécnicos e ver se está tudo dentro da normalidade, ver se a produção dos meus animais está dentro do esperado, eu preciso conhecer algumas outras coisas. Não só calcular índices, mas eu preciso entender algumas características reprodutivas de cada uma das linhagens. Como eu comentei com você, dentro de uma espécie de ratos e de camundongos, eu tenho diferentes linhagens. Cada linhagem produz de forma diferente. Algumas linhagens eu consigo ter 10 partos, 12 partos. Óbvio, eu tenho uma queda na produção, mas eu consigo extrair conseguir até 12 partos. Mas se você for ver algumas outras linhagens, eu consigo ter no máximo 2. Então, eu preciso conhecer quais são as características reprodutivas de cada uma das linhagens, de cada espécie, que eu mantenho dentro do meu biotério, para conseguir estimar e fazer o cálculo dos índices e fazer o dimensionamento da colônia depois. Aqui, só algumas informações mais não tão específicas, mas tendo que o tempo de gestação, que ele varia de 19 a 22 dias. Então, em camundongos, nós temos uma gestação um pouco mais curta do que a de ratos. Nos camundongos, a gestação dura 19 dias. Nos ratos, no máximo 22, entre 21 e 22 dias. O tamanho da ninhada depende do tamanho, dependendo se você tem uma linhagem de acasalamentos inbred, você vai ter um número menor de filhotes. Se você tiver uma colônia, uma linhagem de animais outbred, que não tem que não tem esse nível de consanguinidade tão elevado, ou que não tem nenhum nível de consanguinidade, você vai ter um número maior de filhotes sendo produzidos ou sendo desmamados. Você vai ter uma ninhada maior. A idade, a puberdade, em ambas as espécies, ela começa entre 28 a 30 dias. Então, a partir dos 28 e 30 dias, a fêmea começa a ciclar, mas ela vai se tornar só madura sexualmente, uma fêmea de camundongo por volta dos 40 dias, e uma fêmea de rato por volta dos 60 dias.
Sempre os animais maiores, no caso o rato, tende a ser um pouco mais tardio. E outro ponto interessante é identificar qual é o esquema de acasalamento que você tem que fazer para produzir o animal o animal almejado, o animal que o pesquisador deseja. Ah, mas o que seria isso? Muitas vezes eu tenho, no caso aqui eu tenho um exemplo claro disso, que seria um animal, um camundongo obeso. Esse camundongo obeso, ele não produz o gene da leptina. E ele só manifesta essa característica obesa em homozigose recessiva. Então, por exemplo, se eu tenho um animal homozigoto recessivo para uma determinada característica, a proporção do número de casais que eu tenho que produzir para que nós consigamos atingir o número de filhotes necessários para um determinado pesquisador vai ser muito maior. Um exemplo aqui, esse animal homozigoto recessivo, ele não tem a capacidade de se reproduzir. Então, eu preciso acasalar 2 animais heterozigotos e, com isso, eu só vou ter o rendimento de um filhote com manifestação da característica obesa. Os outros 4 filhotes, os outros 3 filhotes de uma ninhada de 4, por exemplo, eles vão ter um fenótipo magrinho. Ele não vai ter essa característica de obesidade. Então, eu tenho que, se um pesquisador demanda 4 animais obesos, eu, obrigatoriamente, tenho que colocar 4 casais para 4 casais em acasalamento para obter os 4 filhotes. Eu tenho sempre que multiplicar por 4. Sempre por 4 para poder conseguir determinar o número de casais necessários. Tem que sempre embutir esse fator. Já, por exemplo, se eu faço uma microcirurgia em que eu transfiro gordura desse animal magro para esse animal mais gordinho, esse animal mais gordinho, ele não produz leptina, mas ele tem receptor para leptina. Então, se eu transfiro a gordura desse animal mais magrinho para esse animal obeso, ele consegue emagrecer, porque vai ter a produção de leptina e o organismo dele vai entender que ele tem que controlar a ingestão de alimentos e ele acaba emagrecendo. Nesse caso, eu consigo fazer esse animal emagrecer, então eu consigo mudar essa proporção de animais homozigotos produzidos. Então eu consigo cruzar um animal homozigoto recessivo com um animal heterozigoto. Como resultado disso, eu aumento o rendimento para em torno de 50%. Então, do número de animais demandados por um pesquisador, ao invés de eu multiplicar por 4, eu multiplico por 2. Então, esse esquema de acasalamento em função do genótipo que eu quero obter é extremamente importante para o dimensionamento da colônia. Eu tenho que embutir esses fatores de rendimento de animais almejados quando eu vou fazer esse cálculo. No caso, animais heterozigotos com heterozigotos, heterozigoto com homozigoto, que é esse caso aqui, e heterozigoto, que é esse primeiro caso. E no caso, animais heterozigotos e selvagem. Aí é um outro tipo de acasalamento. Mas a ideia é sempre essa, você considerar o rendimento de filhotes que você obtém do genótipo que te interessa e embutir esse fator no número de casais que você vai precisar depois para calcular. Bom, outro ponto, outra característica importante para fazer o dimensionamento é avaliar a vida útil de uma determinada, dos reprodutores daquela colônia. Vejam que a vida produtiva de um animal, ela começa com a puberdade. Nesse caso, quando o animal está púbere, ele não tem ainda a capacidade de se reproduzir. Com o amadurecimento fisiológico, com a maturidade reprodutiva, ele, depois de algum tempo, ele passa a ter a capacidade de se reproduzir, até chegar num ponto ótimo de reprodução. Depois desse ponto ótimo, ele começa a ter os animais começam a ter uma queda no desempenho. E depois dessa queda no desempenho, o animal envelhece e se torna um animal mais velho. E aí ele para de se reproduzir. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa janela produtiva que nós temos entre a maturidade reprodutiva e a queda no desempenho. Nós temos que ter uma ideia da idade em que isso acontece, para que nós consigamos optimizar a vida reprodutiva e optimizar a produção de animais. Vejam que
essa idade aqui, ela pode variar de uma linhagem para outra. Como eu comentei anteriormente, alguns animais nós conseguimos obter até 12 partos. Nesse ponto, ele já está numa queda de desempenho considerável, mas nós conseguimos ainda 12 partos. É interessante manter esses animais? Não, mas nós conseguimos. Já algumas outras linhagens, com 2 partos, ela já está nesse ponto aqui. E é uma idade mais jovem. Então, essa idade, para você identificar qual é a idade mais adequada, nós temos que ter os registros e começar a avaliar esses registros com uma determinada frequência. Você tem que ter um histórico de tudo para poder identificar em que ponto está essa janela produtiva. Bom, considerando essa curva produtiva dos animais, em que nós temos o número de filhotes por parto e a idade, para nós conseguirmos explorar ao máximo o potencial produtivo, essa janela produtiva, nós temos feito o seguinte com as nossas colônias. Nós observamos assim, aqui um animal entrou na maternidade, um casal começou a se reproduzir nesse ponto aqui. Ele vai até uma determinada idade que nós determinamos avaliando os registros. Chegou nesse ponto, nós substituímos o casal. E vamos fazendo sempre esse processo. Quando está no ponto, nós colocamos o casal, nós formamos o casal quando ele está chegando perto do máximo da produção. E quando começa a queda na produção, nós separamos o casal, nós eliminamos e fazemos a substituição por um casal novo. Dessa forma, nós mantemos a capacidade reprodutiva dos animais mais efetiva. Nós mantemos na maternidade apenas animais com efetiva atividade reprodutiva. Durante esse período em que os animais estão se desenvolvendo e que ainda não estão com maturidade fisiológica completa para iniciar o processo reprodutivo, nós temos dentro da maternidade um estoque de animais reprodutores, em que as fêmeas são mantidas numa caixa e os machos mantidos em outra. Quando chega na idade adequada, nós formamos o casal e aí eles começam a se reproduzir. Então, para conseguir avaliar essas características, para conseguir determinar qual é essa janela produtiva, nós utilizamos de algumas ferramentas estatísticas. Nós pegamos de estatística descritiva, como cálculo de média, máximo, mínimo e moda. Colocando todas as informações em uma tabela, em uma planilha do Excel, e pedindo para calcular a idade média em que essa janela começa, e a idade média em que essa janela termina. Calcular a idade mínima em que o animal começa a produzir, a idade máxima em que o animal começa a produzir. Calculando o número, a média, o número de dias mais comum em que os animais têm uma boa atividade reprodutiva, nós conseguimos determinar na nossa colônia, identificar e determinar os índices que nós queremos manter, por quanto tempo nós manteremos o animal produzindo, e avaliar de forma mais dinâmica possível, não deixando que o animal comece a cair drasticamente a produção para depois ser substituído e começar tudo outra vez. Então, a nossa reposição de animais, ela é feita considerando alguns critérios aqui, que eu coloquei só para exemplificar. No caso, o aumento do intervalo entre partos, quando os animais começam a aumentar muito esse intervalo, o intervalo entre um parto e outro, nós eliminamos o casal. Quando existe uma redução significativa no número de filhotes nascidos em 2 partos consecutivos, nós também eliminamos os casais. E quando o casal atinge 6 partos, nós eliminamos porque nós já consideramos que ele já está com uma idade mais avançada. Então, nós tendemos a remover esse casal da maternidade e substituir por casais novos. Uma coisa que eu queria só comentar aqui, quando nós falamos de efetiva atividade reprodutiva, nós falamos em idade. Calculamos uma média de idade em que os animais produzem mais e mantemos eles durante esse período. Nós não selecionamos animais mais produtivos. Nós evitamos imprimir na nossa colônia uma característica de seleção. A partir do momento que eu seleciono como reprodutor
um animal que é filho de um pai ou de uma mãe que tem um histórico reprodutivo muito alto, eu estou imprimindo uma característica de seleção, estou imprimindo um critério de seleção. E isso vai causar um desequilíbrio, principalmente no caso de colônias abertas, em que eu quero animais que produzam pouco e animais que produzam muito. Então, eu quero ter uma distribuição normal dessa característica. Então, eu não posso imprimir uma característica de seleção. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Não selecionar animais mais produtivos, mas sim manter o animal dentro de uma janela, ele produzindo pouco ou muito, nós mantemos ele dentro dessa janela produtiva, principalmente nas colônias de fundação. E aqui, só mostrando, exemplificando como seria uma curva produtiva dos animais sem intervenção nenhuma, fazendo a intervenção só quando ele começasse a ter uma queda na produção. Vejam que aqui, quando o animal aumenta a produção e ele começa a cair, eu acabaria segurando esse animal por muito tempo até fazer a substituição por outro. Nesse caso aqui, eu tenho um menor número de substituições. Eu não faço uma intervenção nesses pontos estratégicos aqui. Eu deixo ele manifestar todo o seu potencial produtivo ao longo de toda a sua vida. Isso não é interessante. Quando eu faço uma intervenção e removo o casal num período em que ele já está começando a ter uma queda significativa na produção, eu aumento o número de reposição e mantenho a minha produtividade sempre alta. Vejam que aqui eu teria uma queda na produção do número de filhotes para depois esperar aumentar de novo. Nesse caso aqui, eu tenho ondas mais curtas. Então, o potencial produtivo da colônia ele é preservado. Eu não vou passar tanto aperto e eu não vou precisar ter um número de casais muito grande, porque eu tenho um número de casais menores e que está em plena produção. Então, eu consigo economizar dessa forma também, consigo explorar melhor os animais dessa forma, produzir de uma maneira mais eficiente. Então, considerando agora todos esses pontos que eu falei com vocês, falando dos índices zootécnicos, a análise da demanda que nós fizemos na nossa instituição, como um exemplo, e falando das características reprodutivas de interesse, agora, como que seria a aplicação desses conhecimentos? Como que nós conseguimos utilizar isso que nós falamos até agora para o dimensionamento da colônia? Vejam que aqui eu tenho um exemplo de uma previsão, um exemplo hipotético de uma previsão, que seria do segundo semestre de 2019. Apenas para ratos Wistar machos. Vejam que aqui eu tenho a idade em semanas, aqui o mês do ano e o número de animais solicitados em função da idade. Vejam que eu tenho o número, a idade, novamente, como eu mostrei naquele gráfico, naquela análise de histórico. Com 8 semanas é quando eu tenho a maior quantidade de animais sendo solicitados. Eu tenho os animais mais pedidos nessa linhagem, que são os Wistar. 8 semanas é a idade em que eu tenho maior solicitação desses animais. Depois eu passo para 11 semanas e 12 semanas. Sendo que o total de animais aqui no mês que tem uma maior demanda seria em agosto, e eu tive uma solicitação de 592 animais, apenas dessa linhagem. A partir disso, nos outros meses, eu tenho uma queda, até que em dezembro, que é normal isso acontecer, no mês de dezembro, por entrar em recesso, as festas e tudo mais, a demanda por animais cai drasticamente na nossa instituição. Então, vejam que eu grifei esse 8 semanas, porque como é o maior número de pedidos é com essa idade, nós vamos usar esse período para balizar a nossa produção, para estabelecer o nosso planejamento, quando aumentar e quando diminuir a colônia. Aqui, fazendo a análise dos animais que foram selecionados. Vejam que, com 8 semanas, eu tenho 258 animais sendo solicitados no mês de maior demanda, que seria no mês de agosto. Depois, com 10 semanas, eu tenho 30 animais, com 11 semanas, 139, com 12 semanas, 165. Isso implica num total mensal, como comentado anteriormente, de 592 animais. Aí, vejam, esse é o primeiro ponto que nós consideramos. Nós embutimos um fator de correção aqui.
o fator de correção da retirada dos animais. Isso, eles colocaram na previsão que vão necessitar de 258 animais. Só que nós vimos que no mês que tem o maior potencial de retirada, acontece apenas 70% da retirada do número total previsto. Então, para eu calcular a retirada mensal efetiva, no caso estimada aqui, nós vamos aplicar esse fator de correção de 70% e veja que o número cai de 258 para 180. E eu faço o mesmo. Aí, nesse ponto, desculpa, pessoal. Aí, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 180 animais que vão ser retirados mensalmente. Nós estimamos que existe uma distribuição igualitária entre as semanas do mês. Então, esses 180 animais vão ser retirados de maneira igualitária nas 4 semanas do mês. Então, semanalmente, eu tenho que produzir em torno de 45 animais, com 8 semanas. Eu aplico a mesma metodologia de cálculo para as outras idades. Então, eu tenho aqui que de 592 animais que foram solicitados inicialmente, após fazer a correção de 70% e uma correção de retirada, e aplicar o fator de retirada semanal, eu vejo que semanalmente eu teria que produzir no mês de agosto daquele ano 103 animais, com idades variadas. E, totalizando um total mensal de 412 animais, e não de 592. Uma vez que, a partir do momento que eu faço uma correção de 70% de retirada, eu tiro 180 animais do montante inicial. Então, eu acabo reduzindo a demanda total. Feito isso, nós vimos que semanalmente teremos que produzir, em média, 103 animais. E aqui, uma coisa que eu gostaria de comentar. 592 animais seria o total. 70% disso, que são 412, é o que vai ser efetivamente retirado. Se quem estiver fazendo, no caso, quando vocês estiverem fazendo a previsão de vocês, e não se sentirem confortáveis em trabalhar com um número tão justo, ou tiver um aspecto de manejo que não foi considerado em tudo aquilo que eu falei até agora, vocês podem considerar um acréscimo de porcentagem de mortalidade que varia de média de 5%, 6%, e mais 5% de animais que você mantém na sua colônia para renovação dos casais. Então, você teria aí embutir um fator de correção aqui de 10%. Então, ao invés de 412, você passaria a produzir 452, 454 animais. Só para ter essa margem de segurança para quem não se sentir tão confortável em reduzir e trabalhar de forma mais justa, assim, que nem nós optamos. Aqui, nós vimos que nós já entendemos a nossa demanda, fizemos as correções, que no nosso caso nós aplicamos um fator de correção de 70%, e nós passamos a calcular os índices zootécnicos. Eu queria mostrar para vocês aqui o exemplo da nossa planilha de cálculo dos índices, uma planilha com, mostrar para vocês a planilha de cálculo dos índices zootécnicos. Essa daqui é a planilha que nós elaboramos lá no prédio, lá no CDM, para tabular os resultados de cada uma daquelas fichinhas das caixas da maternidade. Nós temos o número do casal, data de nascimento do macho, da fêmea, todas as informações daquela fichinha. E a data de cada um dos partos e quantos animais foram desmamados em cada um dos partos. Fazendo isso, tabulando todas as informações e calculando o intervalo entre cada um dos partos para cada um dos casais e depois calculando uma média de tudo isso, nós conseguimos montar essa tabela aqui com todos os índices principais, em que nós vimos que o tempo entre formação de casal e o primeiro parto na nossa colônia é em torno de 26 dias,
A idade, o primeiro parto, é em torno de 92 dias. O intervalo entre partos está em torno de 35 dias. O número de partos por casal, nesse caso aqui, era de 3,71. Mas essas são informações aqui que são necessárias mais para calcular outros índices. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, com uma tabela relativamente simples, nós conseguimos compilar todas as informações daquelas fichinhas e fazer uma simples subtração entre uma data e outra. E aí nós conseguimos calcular um intervalo em dias e calcular a média para obter o maior número de informações possíveis. Nós temos a média, a mediana, os desvios, o quanto em porcentagem nós temos de variação dentro de cada uma das características que nós avaliamos. E aqui também nós vimos que nessa planilha nós conseguimos ver qual é a janela produtiva de cada dessa linhagem dos Wistar. Nós vimos que até o 6º parto nós temos um maior potencial de produção de filhotes, maior produção de desmame de filhotes. A partir do 7º parto, nós vemos que essa produção cai. Então, a partir disso daqui, nós selecionamos a nossa janela produtiva, que ela vai até 6 partos em média. Isso representa que um animal, ele começa a se reproduzir, nós colocamos um casal para ser formado em torno de 66 dias. Então, ele vai ficar na maternidade em torno dos 2 meses de idade até os 11 meses de idade, que é quando ele completa o 6º parto. 11, 12 meses no máximo. Depois disso, o casal tende a ser renovado e aí começa toda essa curva de novo. Aqui, só mostrando os índices que nós temos. A idade ao primeiro parto é em torno de 93 dias. O tempo entre a formação do casal e o primeiro parto é em torno de 26 dias. O intervalo entre partos é de 35 dias. O número de filhotes desmamados por parto é de 7,5 a 8. Tem uma variaçãozinha, mas nós consideramos 8 dias. 8 animais desmamados por parto. E aqui nós temos uma coisa que é um pouquinho diferente das colônias em que mantém o número total de machos e de fêmeas. Por eliminar, por descartar o excesso de fêmeas, nós temos uma relação macho-fêmea de filhotes desmamados de 70 a 30. Então, 70% dos filhotes desmamados é macho e 30% deles é fêmea, são fêmeas. Então, no caso aqui, nós temos 8 animais sendo desmamados em média, nós temos o desmame de 5 machos e 3 fêmeas. Então, vamos lá. Nós vimos todos os índices zootécnicos que nós temos na colônia. Nós calculamos a demanda de animais necessária, a demanda de animais que nós vamos ter por semana. Então, como que nós vamos calcular, fazer o dimensionamento da colônia? Como que nós vamos fazer esse cálculo? Vejam que, para isso, eu vou precisar do número de animais por semana, o número de machos desmamados por parto, que é em torno de 5, a porcentagem de fêmeas paridas no mês em relação ao total, que nós vimos que é de 80%, como eu mostrei na planilha anterior, uma das planilhas da maternidade. E aí começa efetivamente o cálculo. Vejam que o número de partos por semana vai ser o quê? O número demandado de animais, que seria 103, dividido por 5, já que nós temos que essa demanda aqui é uma demanda estimada para macho. Então, cada parto desmama 5 filhotes. Então, 103, que é a demanda total, dividido pelo número de filhotes desmamados por parto, nós temos que 21 casais devem parir toda semana para suprir essa demanda de 103 animais machos por semana. Esses 21 casais, eles devem parir semanalmente. Então, considerando as 4 semanas do mês, nós temos 21 vezes 4. Nós temos um total de 84 casais necessários para suprir toda essa demanda. Mas nós vimos que, de todas as fêmeas disponíveis para reprodução, apenas 80% delas parem mensalmente, parem dentro de cada mês. Esse é um histórico que nós fizemos já, que nós avaliamos numa planilha anterior. Então, nós temos que fazer uma correção. 84
casais paridos mensalmente equivalem a 80% de toda uma colônia. 100% da colônia equivale a quantos casais? Então, nós vimos que, para suprir uma demanda de 103 filhotes machos por mês, por semana, 103 filhotes machos por semana, nós vamos precisar de 105 casais. Desses 105 casais, 21 vão parir toda semana, já que existe uma distribuição mensal de parição. Uma distribuição semanal de parição. E aqui, só mostrando o impacto econômico desse dimensionamento, do dimensionamento da colônia quando ele é bem feito, quando ele é feito corretamente. Vejam que, antes nós tínhamos uma produção prevista de 592 machos. Fazendo toda aquela correção de 70% após a análise da nossa demanda, nós vimos que nós temos que produzir efetivamente apenas 412. Dá uma diferença de 180 animais. Então, qual seria o custo estimado para a produção desses 592 animais? Vejam que, para manter 592 animais de 3 a 12 semanas, que é quando eles ficam separados no estoque, nós temos um custo com ração de aproximadamente R$8.000. Um custo com forração, que seria a maravilha que vai dentro das caixas para manter os animais, é de R$2.400. Para sustentar a maternidade com os reprodutores para produzirem esses 592 animais mensais, nós vamos ter um custo de R$3.500. Fora que, para fazer a limpeza e esterilização de bebedouro, de caixa e a manutenção das máquinas necessárias para fazer esse tipo de limpeza, nós vamos ter um gasto de R$5.100 estimado. Isso sem considerar os custos de mão de obra. Esses são só os custos com manutenção de equipamento e a parte mais básica mesmo, sem considerar os custos de mão de obra. Nós vemos que temos um custo de em torno de R$19.100 por mês. Já para a produção de 412 animais, são necessários, nós vamos gastar com ração em torno de R$5.600, forração R$1.672, os custos para a manutenção dos reprodutores para produzirem esses 412 animais é em torno de R$3.000, e para fazer a limpeza e esterilização de todos os materiais necessários para a produção, para mandar para a ala limpa e tudo mais, como eu mencionei anteriormente, é de R$4.500. Vejam que nós temos uma diferença de um para o outro de aproximadamente R$4.300. Eu só reduzindo 180 animais, eu economizo R$4.000 no mês. R$4.000 para a produção aqui, de 180 animais a menos. E aí, fazendo o cálculo do quanto custa para produzir um rato, nós vemos que o nosso custo por animal é em torno de R$33,72. Vejam que um animal, para ser produzido, ele custa caro, ele não tem um custo barato. Todo mundo pensa que pelo rato ser um animal pequeno, ou pelo camundongo ser um animal pequeno, ele não tem um custo de produção muito alto. Mas sim, nós vemos que cada animal, pelo menos um rato, custa em torno de R$33 para ser produzido. Até porque o consumo de ração deles é muito alto. E a demanda por estrutura para manter um animal com qualidade sanitária adequada também custa caro. É uma coisa que demanda muito, que demanda um investimento relativamente alto para a aquisição de equipamento e para a manutenção. Então vejam que é uma diferença considerável. Isso considerando apenas uma linhagem, e a redução de 180 animais. Você já vai ter um custo considerável. Uma coisa que só gostaria de ressaltar é que essa diferença aqui de 4.284 animais, se você dividir por essa diferença de 180 ratos, você vai ter o valor de R$22. Isso não reflete o custo do animal, porque principalmente aqui, na maternidade e limpeza e esterilização, em ambos os lados, nós temos alguns custos fixos que não são reduzidos. Então, não existe uma redução proporcional. Por isso que o preço do animal aqui acaba saindo um pouquinho mais alto. Bom, vocês viram que o dimensionamento da colônia acaba tem um impacto ético e um impacto econômico considerável.
Só que, até o momento, eu consegui mostrar para vocês como que você faz o cálculo dos índices zootécnicos, quais características você tem que observar e como é que você efetivamente calcula o tamanho da sua colônia. Só que todo mundo deve ficar pensando uma coisa: como que eu planejo a expansão ou a diminuição da minha colônia, a redução dela, em função da minha demanda? Vejam que aqui, voltando àquela tabela em que nós baseamos o planejamento da nossa produção de novo. Vejam que o mês de maior demanda, como eu comentei anteriormente, é agosto. Até dezembro, nós temos uma redução considerável na demanda de animais. Vejam que existe uma redução reduz para 1/3 da produção. Então, quando que eu começo a fazer, quando que eu começo a fazer essa redução na maternidade e quando eu começo a fazer a expansão nessa maternidade? Vejam que em dezembro, se em agosto eu tinha uma demanda alta, em dezembro eu tenho uma redução menor. Se eu reduzir a minha colônia aqui em dezembro, suponhamos que vire o ano, comece o ano seguinte, eu tenho uma demanda alta de novo, por exemplo, no mês de fevereiro, quando que eu tenho que aumentar a minha colônia de novo? Se eu estou com uma colônia com menor número de animais, quando que eu começo a expansão da minha colônia? É isso aqui? Quando que eu vou iniciar a expansão novamente? É isso que eu quero mostrar para vocês. Como que a gente faz esse planejamento estratégico de aumento e de redução da colônia? Então vejam que em dezembro eu tinha poucos casais e eu quero aumentar os casais porque em fevereiro eu tenho de novo uma demanda alta por animais. Vejam que se formos considerar no calendário, eu tiver que fornecer animais no primeiro dia útil de fevereiro de 2021, eu tenho que fornecer, a minha maior demanda é por animais de 8 semanas. Então, como eu comentei anteriormente, por ser maior número de animais com essa idade, eu tenho que fazer, eu balizo a minha produção para chegar no dia 8 de fevereiro e ter todos esses animais. Então, vamos lá. Se eu tenho que fornecer no dia 2 de fevereiro, animais de 8 semanas equivale a 56 dias. 56 dias antes, esses animais, pelo menos 56 dias antes, esses animais que eu vou fornecer no dia 2 de fevereiro têm que ter nascido. Então, isso dá no dia 7 de dezembro. Se esses animais nasceram no dia 7 de dezembro, o casal que pariu esses animais, a fêmea que pariu esses animais, o casal foi formado no dia 10 ou 11 de novembro, porque lembrem que, quando eu fiz o cálculo dos índices zootécnicos, um aspecto que eu observei foi qual é o tempo entre a formação do casal e o primeiro parto. Então, a primeira pergunta que nós temos nesse planejamento de produção visando a expansão da colônia é: quando eu formo o casal para poder fornecer animais de 8 semanas? No dia 10 ou 11 de novembro. Então, vejam que, para fornecer animais em fevereiro, eu tenho que formar o casal no início de novembro. Mas, um aspecto importante, eu só consigo formar casal se eu separo o filhote e crio ele para se tornar um animal adulto e ter a capacidade reprodutiva e começar a se reproduzir. Esse período, como eu comentei anteriormente, se vocês verem nos índices zootécnicos, ele gira em torno de 67 dias. Então, vejam que o animal que vai formar o casal, ele foi desmamado 46 dias antes, que seria no dia 25 de setembro, e 21 dias antes ele nasceu, foi parido pela fêmea. Então, no dia 4 de setembro, eu começo a seleção dos reprodutores que vão gerar os animais que vão ser fornecidos no dia 2 de fevereiro. Então, somando tudo isso, vejam que entre a formação do casal e o nascimento do animal, eu tenho uma janela de 67 dias. Esse é outro índice zootécnico que nós calculamos. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que o planejamento de expansão da colônia, nesse nosso caso aqui, considerando animais de 8 semanas, que é quando nós temos uma maior demanda, nós temos um planejamento que começa 5 meses antes. Às vezes até 6 meses antes, porque 6 meses antes eu tenho que ter tudo isso calculado.
e eu começo ele efetivamente 5 meses antes, 5 meses antes da data de fornecimento dos animais. Então, vejam que é um processo que demanda um planejamento sério, a observação de inúmeras variáveis, e que nós não podemos deixar isso de lado. É uma coisa bem importante, esse planejamento ser bem feito e começar a ser executado nos prazos corretos, respeitando sempre os índices zootécnicos. E vejam a importância dos índices zootécnicos nesse aspecto. Se você não tem um bom cálculo, uma boa observação dos índices zootécnicos da sua colônia, esse planejamento aqui fica tudo furado, cai tudo por terra. Você não consegue fazer a produção adequada. Então, temos que prestar bastante atenção. Outro aspecto importante que eu só gostaria de comentar aqui, que ninguém, todo mundo pensa que, quando tem um problema na instalação ou um problema com algum técnico ou algum problema na instalação voltada para a produção e você, por exemplo, aumenta a temperatura de forma excessiva, foi feito algum barulho, alguma manutenção dentro do biotério e causou um aumento no ruído e os animais ficaram estressados, tudo o que acontece nesse ponto aqui, se isso aconteceu durante a formação do casal ou no momento do nascimento, ele só vai ser refletido de 2 a 3 meses depois. Então, o reflexo só vai ser sentido depois. Então, por isso, muitas vezes, uma instituição tem um problema no ar-condicionado, ou um problema com temperatura, um problema com ruído, e no momento não vai ser sentido muita coisa. Esse problema só vai se refletir 2 meses depois. E aí todo mundo fica se perguntando, mas por que isso só está acontecendo agora? O que aconteceu no biotério que está reduzindo a produção, que a produção está tão baixa assim? Na verdade, como esses animais nasceram 2 meses antes, é algum fator que aconteceu provavelmente nesse meio tempo aqui, 2 meses antes, próximo da data do nascimento. Então, esse é importante nós termos isso em mente também. Bom, até agora eu falei de quando que a gente faz a expansão da colônia. Como eu comentei, em dezembro eu fiz a redução, em agosto e no ano seguinte eu precisava expandir a maternidade de novo. Então eu passei todo esse como que a gente pensa para fazer esse planejamento de expansão da colônia. Agora, vejam que é o passo contrário. Eu cheguei no ano seguinte com a produção lá em cima. E aí eu preciso diminuir a colônia. Qual é o critério que eu uso? Quando que eu começo a reduzir a minha colônia para chegar em dezembro e eu não ter a minha produção não continuar alta, eu não continuar desperdiçando ou produzindo animais em excesso? Quando que eu começo a fazer a redução da colônia? Se eu tenho um pico em agosto e uma queda drástica em dezembro. Vejam que, na verdade, a produção, eu tenho uma queda na demanda em novembro e dezembro. Então, nos meses anteriores, eu ainda tenho uma produção relativamente alta. Só que nesses 2 meses eu preciso diminuir. Quando que eu faço isso? Como eu forneço a maior parte dos animais para os pesquisadores com 8 semanas, 2 meses antes, eu já posso fazer a redução no número de casais. Porque todos os animais que vão ser fornecidos em novembro e, consequentemente, em dezembro, eles já nasceram em setembro e outubro. A partir desses meses aqui, eu já posso fazer uma redução no número de casais da minha colônia e parar de produzir e diminuir a quantidade de animais sendo produzidos. Então, esse planejamento estratégico a gente tem que sempre ter em mente. E é uma coisa sempre dinâmica. Você vai sempre ter que aumentar em algum determinado período do ano, outros períodos do ano nós vamos ter que fazer uma redução. Então, eu acho que esse é o ponto de fechamento de toda a aula, mostrar como que a gente faz o planejamento da produção. Bom, então, só para relembrar todos os conceitos que nós vimos ao longo dessa apresentação. Vejam que, para fazer o correto dimensionamento da colônia, é necessário fazer o quê? Uma análise da previsão do consumo de animais. Nem tudo
que é previsto, às vezes pode ser retirado. Então, vejam façam esse estudo para ter uma ideia do quanto de animais você vai ter que realmente produzir. Outro ponto, veja qual é o perfil de animal mais procurado. E, com base nessas idades em que você tem uma maior procura, você consegue balizar a sua produção. Você consegue ver qual é o período em que você tem que começar a sua expansão ou a sua diminuição na colônia. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é, façam a tabulação e a avaliação, tanto dos índices zootécnicos quanto das características reprodutivas de cada linhagem. Com essas informações em mãos, que vai ser o número de animais, qual é o período, qual a idade dos animais que você vai precisar em maior quantidade, e quais são os índices zootécnicos, quantos animais você consegue desmamar, qual é por parto, número de animais machos, número de fêmeas, todas essas características você consegue estabelecer e dimensionar o tamanho da sua colônia de reprodutores. A partir disso, você consegue calcular o tamanho e, com o cálculo do número de animais necessários, você consegue fazer o seu planejamento estratégico. Você diminui ou expande a sua colônia. Lembrando que essa é uma variável sempre dinâmica. E um aspecto que vale ser ressaltado. Tem que prestar muita atenção. Quando nós trabalhamos com colônia outbred, nós temos que ver qual é o número de casal mínimo necessário para a manutenção da qualidade genética da colônia, para que não tenha acasalamento, para que não tenha um aumento da consanguinidade. Então, não é toda a colônia que você pode diminuir justinho de acordo com a produção. Às vezes você tem que manter um número considerável de casais, que nem no nosso caso. Nós temos uma colônia de ratos Wistar. Nós não podemos, independente do nível de produção, nós temos que manter pelo menos 100 casais lá, para que não tenha um prejuízo na qualidade genética dos animais, para que não tenha acasalamentos consanguíneos e isso cause uma alteração no padrão genético dos animais. Então, sempre tenham cuidado com isso. Bom, até considerando tudo que foi falado até agora, esses são os principais pontos. Então, eu queria agradecer a todos pela oportunidade, pelo tempo de vocês, e qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Obrigado por tudo. E aqui está o meu contato. Caso precisem, tenham alguma dúvida, necessitem de alguma coisa, nós estamos no CDM e vocês podem me mandar um e-mail sempre que necessário. E não posso deixar de agradecer ao Conselho Regional de Medicina Veterinária pelo convite que foi feito. Eu agradeço muito, é uma oportunidade muito valiosa para a gente poder mostrar o nosso trabalho e tentar ajudar os demais biotérios ou quem está querendo começar na área a auxiliar nesses pontos de produção. Eu agradeço muito ao CRMV por isso e mostrar, e realçar a ciência dos animais de laboratório. Também queria agradecer a coordenadoria do CDM, a coordenadora do prédio, ao vice-coordenador, por acreditarem no meu trabalho e me auxiliarem em tudo que foi possível para implementar essas melhorias no sistema de produção. E agradecer também, não posso deixar de agradecer, a equipe de produção, que realmente trabalha, que tem um envolvimento maior com os animais, que executam todo o nosso planejamento, que a maior parte do nosso planejamento são eles que executam, eles que têm olhos treinados e ficam em contato o dia todo com os animais. Ao pessoal do setor de limpeza e esterilização, porque sem eles dando suporte para o pessoal da ala interna, a gente não teria animais com qualidade sanitária, com uma boa qualidade sanitária. E a equipe administrativa, que sempre que a gente tem algum problema, eles fazem o possível para correr atrás de tudo. Bom, era isso que eu tinha para falar e muito obrigado, pessoal, por tudo. Ô, Marcos, muito obrigado aí pela aula. Acho que a repercussão foi bem positiva. Acho que você cutucou aí a onça com vara curta na questão
dos custos de produção. Acho que é um assunto que a gente precisa amadurecer dentro dos biotérios, né? Ficou muito claro o quanto a produção dos nossos animais é subsidiada e o quanto isso impacta também na questão do planejamento, de como os pesquisadores reagem a isso, né? Porque imagina se a gente for cobrar o custo efetivo de um animal, qual seria o impacto disso na pesquisa. Mas, enfim, eu acho que o bacana é que você mostrou um aspecto bem prático da utilização do conhecimento aí dos índices zootécnicos. Eu valido tudo que o Marcos falou, porque a gente aqui experimentou na prática um aumento de efetividade de produção, redução de custos. Então, eu achei excelente mesmo. E vamos aprofundar esse assunto. Teve colega que já perguntou se novos temas podem ser sugeridos. Por favor, eu acho que eu já falei isso uma vez e repito que aqui um espaço para a gente discutir coisas de interesse aí da comunidade de ciências de animais de laboratório. A comissão existe para isso. Marcos, a doutora Márcia vai te passar algumas perguntas que foram aparecendo durante a sua apresentação no chat. E aí nós temos aí uns 20 minutos. Talvez não dê para responder todas, mas seu contato ficou registrado e também as perguntas que não forem contempladas a gente vai repassar para você. Tá bom? Então, Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Parabéns, Marcos, pela palestra. Parabéns pela iniciativa de fazer esse dimensionamento de colônia do CDM. Tenho certeza que não foi uma tarefa fácil, mas eu mesmo sendo veterinária dos biotérios setoriais, acompanhei de perto e vi que você se empenhou bastante nessa tarefa. Algumas perguntas. É necessário algum software para realizar esses cálculos? Atualmente, nós não temos nenhum software para gerenciamento de colônia. Nós usamos só o Excel. Cada uma das aulas de produção, nós temos uma tabela, aquela tabela que eu mostrei para vocês com as informações da maternidade, dos casais e tudo mais, é uma tabela que nós colocamos algumas fórmulas que deixam ela meio que automatizada, e ela fica colocada no Drive do Google Docs, no Google Planilhas. Então, o técnico ele vai preenchendo e nós vamos monitorando aquilo. Mas é tudo com base em planilhas do Excel, não temos nenhum software de gerenciamento. Qual o número mínimo de casais monogâmicos para iniciar uma colônia de camundongos outbred? Olha, eu acredito que a partir do momento que você tem a sua colônia na colônia de fundação, eu acredito que você vai precisar em torno de 20 a 30 casais. E a partir da fundação, você tem que ter expansão com mais de pelo menos 100. Não, na verdade, a expansão vai precisar de pelo menos, a fundação, pelo menos 60 casais. Eu acredito que sejam esses números. Vocês trocam todos os casais simultaneamente para diminuir a chance de consanguinidade? Não seria mais indicado para uma colônia heterogênica onde... Não seria mais indicado para uma colônia heterogênica onde se aplica a rotatividade entre os casais? A substituição nós não fazemos todas ao mesmo tempo. Como o que eu queria mostrar, se vocês verem, se você for avaliar uma colônia, nós não temos uma entrada total, entrada de 100 casais e remoção de 100 casais. Esses casais, eles são renovados em partes, porque eles estão em momentos diferentes daquela onda, daquela distribuição daquele período máximo da vida reprodutiva, todo aquele período de vida. Então, nós fazemos somente a reposição dos casais que estão mais velhos, e para evitar a consanguinidade, um critério que nós adotamos é principalmente datas de nascimento diferentes. A partir do momento que você coloca um macho nascido num dia e a fêmea nascida dias antes ou dias depois, nós evitamos a consanguinidade. Até porque entre uma geração e outra vai ter pelo menos 22, 23 dias de diferença. E o casal reprodutor pode ser utilizado mais de uma vez ou tem que ser descartado após o nascimento dos filhotes? Não, é como eu comentei ao longo da apresentação. Nós mantemos o casal formado
por pelo menos 6 partos. Mas isso é uma coisa que existe um determinado critério que cada um estabelece, o seu. Mas só um parto eu acho um descarte muito prematuro. Até porque quando o animal tem o primeiro parto, ele ainda... você tem um aumento da atividade, um aumento produtivo a partir do segundo e terceiro parto. O primeiro parto sempre tem uma quantidade menor de filhotes. E aqui, para repetir um pouco, essa demanda na qual você se baseia para fins de cálculo é uma previsão do uso de animais ou são as requisições mesmo? São as requisições feitas pelos pesquisadores. Semestralmente, todos os pesquisadores nos enviam a previsão de uso de animais do semestre seguinte. E a partir desse número, a gente tabula tudo e aplica essa correção, que nós descobrimos essa correção baseada no histórico. E qual a frequência de genotipagem das colônias e da avaliação microbiológica? A avaliação microbiológica, atualmente, ela tem sido... A avaliação, no caso, o que nós fazemos com maior frequência é a avaliação parasitológica. A avaliação microbiológica já não é feita com muita frequência, porque é uma avaliação muito cara para ser feita. Tem um custo muito alto por animal. Então, eu, sinceramente, não sei exatamente como definir isso para você. Nós fizemos avaliação microbiológica já há algum tempo, alguns anos. Por ter um valor muito elevado. Se você for fazer uma avaliação microbiológica por colônia, usando a amostragem de animais, não usando até o número correto de animais que deveria ser usado, são em torno de 70 mil por linhagem. Então é um custo muito elevado. E aí isso acaba nos limitando. E por conta disso, nós focamos mais nos exames parasitológicos do que na parte microbiológica. E em relação à parte da palestra, justificar por que não podemos selecionar os animais com melhor desempenho reprodutivo. A partir do momento que você tem um exemplo que eu acho legal, é assim, você tem a população brasileira. Pense na população de uma maneira geral. Na população brasileira, você tem pessoas que têm gêmeos, tem pessoas que têm trigêmeos, é raro, mas tem. E você tem pessoas que não têm filhos, e pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos. Você tem uma variabilidade genética muito grande. Você tem uma variabilidade uma variabilidade da característica reprodução, um número muito grande. Você tem extremos e você tem uma média. A partir do momento que você começa a selecionar animais que só produzem ninhadas grandes, você acaba cruzando com outros animais que produzem ninhadas grandes. E aí você passa a imprimir na sua colônia a característica de ter só animais, só reprodutores, que produzam ninhadas com maior número de filhotes. Então, em vez da colônia começar a produzir em torno de 8, 10 filhotes por ninhada, você vai ter animais que vão produzir 15, 16, até 19 filhotes, porque existe o nascimento de até 19 filhotes por parto. Então, você imprime uma característica de seleção. E quando você pensa numa linhagem em que você quer a maior variabilidade genética possível, considerando uma curva normal de distribuição, você acaba embutindo uma característica de seleção que não é desejável para você fazer os seus experimentos. Quando você busca trabalhar com uma linhagem em que a variabilidade genética tem um efeito importante nos seus resultados. E aqui, por último, assim, estou pedindo para você repassar o seu e-mail para o pessoal entrar em contato. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí, o meu e-mail é marcos.maioli@unifesp.br. Então, por enquanto, era isso de pergunta. Se ficou alguma coisa, alguém pode entrar em contato com o Marcos. Tá, não sei se precisarem, quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, se eu puder ajudar, não tem problema não. Podem entrar em contato sempre que necessário. Ô Marcos, só queria fazer um comentário, né?
acho que você não conseguiu acompanhar o chat durante a sua apresentação, mas naquele momento que você coloca os custos, a economia, né, dos gastos, quando você trabalha com uma racionalização, gerou uma certa desconforto das pessoas, porque parece que o custo baseia-se só nisso, né? E, na verdade, esse talvez seja o menor dos custos, né? Quando você leva em consideração os custos de energia, todas as concessionárias, água, energia, os custos de manutenção dos equipamentos, depreciação, e principalmente o custo com mão de obra, custo com exames, que nem você mesmo comentou que são caros de serem feitos, né? Esse custo talvez seja... que assim, o que eu quero dizer, deu uma impressão que o custo do animal é R$ 33,72. Então, isso poderia talvez ser multiplicado por 2 vezes, né? Então, só dá uma comentada sobre isso. Acho que você quis dizer assim, pelo menos de insumos, o quanto você economiza, né? Esses custos aqui são só custos com insumos. Não está sendo considerado mão de obra, não tem manutenção das racks ventiladas, não tem manutenção dos filtros, não tem troca de filtro de ar-condicionado, não tem manutenção de ar-condicionado do prédio, não tem esses outros pontos. Isso daqui é só o que é gasto efetivamente com os animais diretamente. Não tem outros gastos de infraestrutura e mão de obra. Então, esses são os custos mais básicos. Isso é o que eu consigo. E esses custos que eu coloquei aqui são os valores que eu consigo calcular. Agora, os demais valores de mão de obra para cada rato, eu teria que considerar, como é um prédio em que nós temos a produção de ratos, a produção de camundongos, eu teria que colocar o funcionário que trabalha único e exclusivamente com essa linhagem, quanto tempo a máquina funciona único e exclusivamente para essa linhagem. Então, é uma coisa muito mais complexa. O valor, óbvio, tende a ser maior, só que esses daqui são os valores que eu consegui quantificar. Peço até desculpa para quem levantou, até comentou que os custos podem ser mais altos, e realmente são. Só que esses são os valores que eu consigo calcular, entendeu? Essa é a média de valor, considerando só esses fatores. Eu deveria até ter colocado um campo aqui na apresentação, peço até desculpa, especificando melhor isso daí. Mas o valor vai ser maior, com certeza. Não, é que essa questão do custo, ela é muito crítica, né, na ciência de animais de laboratório. Acho que ficou claro que isso que você fez foi um estudo de caso, pensando, por exemplo, só avaliando insumos, o quanto você poderia economizar fazendo uma produção mais racional, né? Então, acho que o entendimento foi que isso foi mais um estudo de caso, não procurou fechar a discussão sobre o custo dos animais, né? Que aí sim envolve uma complexidade de fato muito maior e que ante até com os comentários todos, eu acho que é um assunto para a gente também pensar e mais para frente discutir. Pode ser um tema de uma próxima apresentação, a gente trazer gestores de biotérios aí para conversar um pouquinho sobre custos e o impacto desses valores aí na manutenção dos biotérios, dos subsídios que as universidades e as instituições têm que prover para poder ser viável produzir os animais, né? Sim. Então tá bom, Márcia, você acha que tem mais alguma pergunta que possa ter entrado aí? Não, por enquanto não. Então tá bom. Então, para finalizar, gostaria de agradecer novamente a presença do Dr. Marcos, foi muito bacana. Acho que a gente pode pensar em outros aprofundamentos a partir disso. Acho que isso foi só um gostinho do que pode ser feito. E agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui prestigiando o CRMV, prestigiando o Dr. Marcos, participando. Fiquem à vontade para entrar em contato com o CRMV e espero que todos tenham uma excelente semana. Então, obrigado novamente, um abraço a todos.